Fala pessoal, trazendo aqui a análise. Eu tinha feito desse livro, mas ficou ruim, né? Ficou escuro e tal. Então vamos fazer de novo. Então o livro aqui que eu trago para análise é Teoremas Matemáticos que Revolucionaram o Mundo, livro de divulgação científica. Tinha algumas pessoas em outros vídeos que pediram para trazer livro de divulgação, né? Então eu tô trazendo esse daqui, da autora Maria Helena Souza, né? E aí eles têm 21 teoremas aqui, né? Então, vamos ver aqui, vou mostrar alguns. Então, ó, tem Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales, né? Das bissetrizes, senos e cossenos, as leis, Heron. Deixa eu ver se foca aqui. Descartes, Teorema das Quatro Cores, Teorema Fundamental da Aritmética, do resto, né? Último Teorema de Fermat, Fundamental da Álgebra, D'Alembert, Laplace, Binômio de Newton, Bayes, Gödel, Lagrange, Teorema Fundamental do Cálculo, Taylor, função de contração e o Rice. Vou mostrar aqui para vocês o Pitágoras, Teorema das Quatro Cores e o Fundamental da Aritmética, tá? Para ver como que é a estrutura do livro, né? Tá, então, Teorema de Pitágoras. Então, sempre tem uma introdução histórica, tá? Uma mini biografia, beleza? E enunciado do teorema. Alguns teoremas aqui tem provas, outros mais avançados, como o do Gödel, não tem nem como, né? Não tem prova aqui, né? Só curiosidades. Aqui sempre uma coisa didática, tal, né? Esse livro aqui é ótimo para professores de matemática de escola, tá? Que aí pode engajar o pessoal, né, que tem interesse. Nem todos têm, né? A gente sabe disso, quem é professor sabe, né? Tá? Tá um pouco de curiosidade com contexto histórico, né? Euclides, uma demonstração, tá? Beleza? Aqui é o dos elementos, né? Do livro Elementos. E tem livro assim, que depois eu trago para vocês, se vocês quiserem, que é só sobre provas de Teorema de Pitágoras. Tem mais de 100, tem um monte, né? Do presidente lá dos Estados Unidos, né? Tem um monte. Os números de escola pitagórica e aplicações, né? Então, os números irracionais, tá? Número de ouro, parte com a arquitetura, engenharia civil, telhado, né? Com a biologia, né? O músculo aqui, quem faz fisioterapia, eu sei que já viu isso daqui, né? Quem faz fisioterapia, eu sei que vê isso. Morei com um cara da fisioterapia, eu lembro. Tem a parte lá que eles ficam aplicando primeira e segunda lei de equilíbrio, né? Tá? Pitágoras aparece aqui na parte de forças. Artesanato, né? Artesanato. Tá aqui, artesanato ainda. Artes, tá? Matemática é uma arte dos padrões, né? E aí, vamos lá. Teorema das Quatro Cores, 82, já na sequência. Aí tem outros aqui, né? Não dá pra ficar mostrando tudo, né? É só por curiosidade, né? Então,
A lei dos senos e cossenos. Clássico, né? Clássico. 82. Triangulações, cálculo de áreas e computação. Descartes. Importância de Descartes para as ciências. Deixa eu ver aqui que parte que é. Teorema de Descartes. Teorema das cores, das 4 cores. Tem a ver com teoria de grafos. O pessoal que faz ciência da computação vê isso, né? O pessoal da matemática também. Lá nas primeiras disciplinas da matemática, né? Ou matemática discreta, ou uma matéria de lógica matemática, né? Ou a parte que o pessoal faz da matemática de algoritmos, né? Acaba vendo teoria dos grafos, né? Pessoal, hoje é mais comum ter mais disciplina de análise de algoritmos no curso de matemática, né? Vamos lá, ó, cores, grafos e o problema que gerou o teorema. Então tem que ver com aquela curiosidades, né? Das bandeiras, né? A faixa de Möbius, que é o símbolo do ímpar, né? Tá. Superfície não orientável. Muito interessante, né? Muito interessante. As 4 cores e a topologia. O teorema, né? Vai falar de grafos, vértices e arestas. Grafos orientados, não orientados. O que é isso daqui? Pode gerar um interesse, né? Uma curiosidade, né? Mapas, tal, várias coisas de tecnologia usa estrutura de grafos, que é a estrutura mais geral, né? Você tem árvore e tal, e depois você tem os grafos, né? Estrutura de dados, que eu acredito que é mais geral. Se estiver falando besteira aí, podem me corrigir. Mas vem lá da matemática. Tá? E aí tem o mapa, né? Tem as regiões. E cada vértice aqui representa uma cor, né? Então as cores assim, elas nunca vão se repetir, os vizinhos. Essa matriz de adjacência é para representar uma representação, né, de grafo, né? Uma das representações. Tem outra representação que eu acho que é com listas encadeadas, né? Tá. Grafos e tentativas de demonstração. Quem vai trabalhar com isso é o pessoal tanto da teoria da computação quanto da matemática, né? Trabalham na área de análise combinatória, né? Teoria de grafos propriamente, né? Quem pesquisa, né? Beleza? Grafos em redes sociais. Não direcional pode ser só um traço, não precisa ter ida e volta, né? Aqui é de redes sociais, né? Cadeia alimentar, grafo e logística. Tá? Tem muitas aplicações, né? Aqui, por exemplo, né? É grafo direcionado. Couves, aí couves é um vértice, lagarta é outro. Tem uma aresta que vai ligar couves com lagartas, né? Só que direcionado. Da lagartas para parasitoides. Todo mundo acaba nos predadores, né? E aqui também. Um grafo direcionado. Mapas, né? Mapas tem grafos, só que grafos não direcionados, né? Ou você pode ir do ponto A para o ponto C, mas aqui não tem como, né? Você vai só daqui para cá.
Da couves para lagartas, não tem como ir para lagartas para couve. Aqui você pode ir de uma estação para outra e voltar, né? Beleza? Quando tem essas bifurcações é que ele não é simples, né? Aqui tem aquele problema das pontes esqueci o nome. Também. Teorema fundamental da aritmética. Lá do ensino fundamental. Né? A gente conhece lá todo número natural pode ser expresso com produto de números primos, né? É uma curiosidade. Essa parte de aritmética é interessante porque tem até hoje problemas em aberto, conjecturas, né? Que são simples de entender, só que muito complexas de provar, como a conjectura de Goldenbach, né? Conjectura de Goldenbach. Tem as formas fracas, né? Por assim dizer, que meio que flexibiliza ela, né? Então são casos que eles conseguem provar, já é muito complexo. A conjectura em si principal, né? Até hoje não foi provada. Né? Porque até pouco tempo atrás que eu fico acompanhando, né? Eu acompanho as áreas de matemática, o que o pessoal está pesquisando, fico dando uma olhada no archive também e tal. Mas é um problema em aberto ainda, né? Teorema fundamental da aritmética. Tem prova. Tá? Esse pessoal vê lá no ensino fundamental esse teorema. E quem vai estudar matemática em si, vai fazer um curso de aritmética ou introdução à teoria dos números, vai ver mais profundamente, né? Estudar mais profundamente essas coisas. Demonstração. Tá? Aplicações. Então, tá vendo? Todo número natural, produto de números primos, né? Pode ser expresso. Quantas coisas no nosso dia a dia é escrita com um número natural, né? Nossos documentos, nossas contas de banco, né? A maioria das coisas. Então, todos esses números podem ser expressos como produto de números primos, né? Aí você entra na parte de criptografia, chave de César. Cada letra aqui, o A pode ter uma correspondência para o número 1, B para o número 2. Essa chave é devido a uma translação que você vai fazer. É a chave mais simples, criptográfica, né? Aí você tem outras. Aí depois você vai ter aqui o ARCA, né? Que foi, se eu não me engano, foi desenvolvido no MIT. Aí vai falar, ó, esse teorema fundamental da aritmética, o que ele tem a ver com criptografia, né? Beleza? E essa criptografia seria num contexto clássico, né? Porque você tem a criptografia quântica também, né? Essa daqui se relaciona com os trabalhos do Shannon, Claude Shannon. Aí Euler, mini biografia, ó. A Goldenbach eu tinha falado. Não sei falar esse nome, tá? Também não importa, né? Então, sobre a conjectura, né? Tá. E curiosidade, né? Tá, e o livro segue essa estrutura. Curiosidades, contexto histórico, mini biografias, teoremas, aplicações, algumas demonstrações, outros não tem. Quando é algo muito avançado, não tem. O nível aqui, você tem pelo menos saber o ensino, a parte de ensino fundamental de matemática para aproveitar o livro, né? Apesar de ser um livro de divulgação, né? Presume que o leitor conheça o ensino fundamental de matemática. E aí você consegue aproveitar. Tem algumas coisas que não precisa, mas a grande maioria vai precisar.
Algumas coisas vão precisar de que saiba o ensino médio, mas a grande maioria é fundamental. E poucas coisas aqui vão exigir que você saiba até o cálculo 1, tá? Contradição e conjectura, tá? Mas só sabendo ali o que tem no fundamental, você consegue aproveitar a maior parte do livro, tá? Que ele tem para falar aqui, né? O que já seria ensino médio e tal, mas a grande maioria que dá para você entender. Com o fundamental. Tá? Teorema do binômio do Newton. Albais. Da probabilidade lá. Gödel, né? Os maiores lógicos aí que existiu. Os meus matemáticos favoritos aí é o Bertrand Russell. Também era lógico, né? Tem o Tarski também. Esses três aí na época foram muito importantes, né? Tarski, Gödel e o Russell. E aí depois disso tem a área da filosofia da matemática, né? Depois da Segunda Guerra. Então, que é muito interessante, né? Eles se preocupam em estudar a parte dos fundamentos ali da matemática. Beleza. Vou ficar devagando aqui. Tá? É isso, é muito legal esse livro aqui. Muito legal. Muito bacana. Tá, é isso aí, pessoal. Livro da Maria Helena de Souza, tá? 21 Teoremas Matemáticos Revolucionaram o Mundo.